Oi, gente, tudo bem? Passando aqui para falar do segundo jogo dessas semifinais de Champions League, jogo que definiu aí quem que vai ser o adversário do Manchester City no dia 29 de maio em Istambul, na Turquia. A equipe que conseguiu se classificar foi a equipe do Chelsea, né, a equipe do Thomas Tuchel, mas tem algumas coisas aí pra gente falar sobre a partida. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever e dar like nesse vídeo também depois se você curtir. Mas assim, ó, já se inscreve agora, que é para você não esquecer, entendeu? Porque tá tendo bastante visualização até nos vídeos, mas não tô notando o pessoal se inscrevendo muito. E já vou antecipar aqui o meu agradecimento, se você se inscreveu, e aos inscritos do canal, né? O pessoal que já fortaleceu aí desde o início, meu parceiro Isaac, enfim, uma série de amigos aí que eu cultivo lá no Twitter e que estão migrando para cá também, migraram para Twitch para me acompanhar lá, então eu sou muito grata. Mas agora vamos lá, vamos falar de campo e bola, desse segundo jogo aí de semifinais, jogo que definiu o Chelsea como adversário do City na final. E vou começar aí deixando a escalação para vocês e falando também um pouquinho do posicionamento de cada um e aí discutindo, né? Porque a gente sabe que a escalação por si só, a formação tática, ela não diz muito sobre o que foi o jogo, né? Tu tem ali um certo posicionamento ali mais comum dos jogadores, uma disposição dos jogadores em campo, mas a gente sabe que eles não ficam estáticos, que essas formações às vezes elas mudam no decorrer da partida e é importante falar aí o que cada jogador fez dentro dessa formação coletiva, dentro desse cenário coletivo. Vamos lá. Mendy no gol. Aqui já vou pontuar antes que eu me esqueça. Ótima partida do Mendy, tá aí mostrando por que ele tomou aí a vaga do Kepa. Claro que em função das atuações bem irregulares e ruins do Kepa, mas mostrando aí a que veio, né? Um cara que é muito seguro com os pés, já falei sobre isso. Um cara que tem o... Ele consegue acelerar muito as jogadas, assim. Ele consegue dar aquele primeiro toque na bola, às vezes não necessita do domínio para poder distribuir essa bola ali na saída e faz isso muito rápido, que proporciona que o Chelsea escape da pressão e escape rápido da pressão. Então ele tem essa qualidade com os pés e também é um grande goleiro, né? Mostrou isso hoje mais uma vez. Na primeira linha, linha defensiva do Chelsea, Rudiger, Thiago Silva e Christensen, né? Uma linha de três defensores. Aí na segunda linha, Chilwell, Mount, Jorginho, Kanté e Aspilicueta. E aí Timo Werner e Havertz. O que ocorre aqui? Pelo que eu pude perceber assim, assistindo o jogo, o Chelsea ele atuou mais num 3-4-3 quando tinha a bola, e aí com Werner, Mount e Havertz como trio de ataque. Então o Chelsea ele tinha essa linha de três defensores ele quando tinha a bola, 3-4-3, sem ela. Aí o Mount ele às vezes era incorporado a essa segunda linha para fechar a marcação, para enfim, fechar a linha, né, fechar a linha de passe, também para tentar ali pressionar ali naquela zona que é atribuída a ele, que é por dentro do campo, mais a parte pelo lado direito. E sem a e quando o Real Madrid ele tá um pouco mais recuado, o Mason Mount ele já subia para pressionar mais. Então tinha Werner e Havertz ali pressionando e às vezes o Mount saía dessa segunda linha para pressionar um pouco mais alto. E o Kanté é um cara que fez muito isso também no jogo e isso foi muito importante. A movimentação dos dois ela foi assim essencial. E é óbvio que aqui eu vou ter que dar um destaque maior até pro Kanté, ainda que eu acho que o Mount ele tenha um papel aí fundamental nesse jogo, que foi de saber fechar essa linha quando o Real Madrid ele conseguia campo e avançava, mas também pressionar mais alto, que é uma característica do jogo dele também, sem a bola. E o Kanté, um cara que é sensacional, é onipresente, eu não canso de falar isso, eu falei isso no primeiro vídeo e repito, o Kanté ele é maravilhoso, assim, e ali o primeiro gol do Chelsea nesse confronto mostra uma das suas características que também é bacana, né, que é essa coisa de conduzir e com o Sarri ele também, pelo menos que, assim, do que eu me lembro, né, mais recente, com o Sarri ele já teve essa característica de ser mais solto para pressionar mais alto. Então isso é muito interessante, isso vem ajudando o Chelsea algumas temporadas. Agora com o Tuchel, eu falei isso no Twitter,
faz todo sentido o Thomas Tuchel ele ter sonhado com um jogador como o Kanté, como ele falou. Porque o Kanté é top player, ele é muito, muito bom. Então, assim, é realmente significativa a contribuição do Kanté nesse time. Um cara que está em todo lugar do campo, mas que também tem essa entrega para pressionar mais alto, consegue desgarrar, né? Enfim, sair para pressionar, desgarrar da marcação quando o Chelsea tem a bola, para conseguir ali desmarcar e conduzir e se livrar da pressão, né? Ele vai dando aqueles toques dele, vai se livrando da pressão do adversário. Então, realmente, assim, o Kanté foi uma partidaça dele, mais uma. É repetitivo? É, mas a gente vai fazer o que? Esse cara tá jogando muita bola, né? Então, realmente eu precisava falar isso. Outro que fez uma partida muito boa também, na minha opinião. E aí, novamente, vou destacar o crescimento dele sem a bola, porque a gente sabe que o Jorginho, como regista, como esse cara à frente da zaga, esse cara na distribuição, ele é realmente um dos melhores do mundo nessa posição. Mas o sem a bola dele era algo que a gente sempre esperava mais e mais. E ele melhorou muito. E eu achei que ele já melhorou com o Lampard. E agora ele tá assim, numa fase realmente muito legal. E contribuiu mais uma vez, fechando linha de passe, fechando os espaços ali pelo meio, oferecendo a sustentação para que Rudiger e Christensen fossem caçar mais. E aí tem uma mecânica muito interessante dessa linha defensiva do Chelsea. O que acontece? Christensen muitas vezes caçava o Hazard nesse confronto aqui. E o Rudiger muitas vezes caçava o Benzema. Então eles faziam esse movimento de voltar para receber, para fazer a parede, o pivô, enfim, tentar se aproximar para ter mais a posse de bola, ser mais influente no jogo do Real Madrid. E sempre tinha alguém do Chelsea colado com eles. Só que mesmo que eles tentassem o giro, aí tinha ou o Kanté nessa recuperação que ele faz maravilhosamente bem, ou o Jorginho, mas sempre tinha também um cara que foi aí, vem sendo espetacular para o Chelsea e para potencializar os seus companheiros também, dá para dizer isso, que é o Thiago Silva, né? Um cara realmente assim sensacional, 33 anos aí, 36 anos e semifinalista de Champions, agora finalista de Champions. E então é realmente muito importante esse papel do Thiago Silva, porque ele é um cara que fica um pouco mais fixado ali, e aí ele permite que o Rudiger e o Christensen eles saiam para caçar, mas que tem essa sustentação atrás deles, para que quando eles não sejam passados driblados, por exemplo, não fique, enfim, o atacante adversário direto para encontrar o Mendy. O Thiago Silva está ali para dar esse suporte. Então, realmente é significativa a contribuição do Thiago Silva e é óbvio, a gente tem que destacar isso. Como o Tuchel ele montou a equipe, ele estruturou ali essa defesa, ele organizou esses movimentos, essas ações, isso não vem do nada. Isso é o trabalho do técnico, é esse início espetacular do Thomas Tuchel e agora vai enfrentar o Guardiola na final da Champions. Estágios diferentes de trabalho. Acho que o Chelsea pode render ainda mais com o Tuchel. O meu colega de futuri, super parceiro, o Filos, falou isso no Twitter, eu concordo plenamente. O Tuchel ali com o Chelsea tendo uma pré-temporada, acho que o Chelsea pode ser ainda melhor, ainda mais que no Chelsea o Tuchel ele tem um elenco muito mais equilibrado do que ele tinha no Paris Saint-Germain. Então ele consegue potencializar todos esses jogadores, ele já está mostrando isso e a gente fica bem ansioso para ver o que vai ser dessa final e o que vai ser da próxima temporada também, que ele vai ter aí uma pré-temporada, enfim, vai ter esse tempo aí para aplicar seus conceitos e desenvolver mais os jogadores, né? Então é preciso falar isso, é preciso pontuar esses destaques individuais, né? Mas dentro de um coletivo, dentro de um trabalho coletivo, ideias do técnico que estão sendo muito bem aplicadas, que foram pensadas previamente para justamente anular o adversário. E foi o que o Chelsea conseguiu fazer. O Real Madrid até escapava ali dessa pressão que o Chelsea fez ali no primeiro tempo com Werner, Havertz e Mason Mount, principalmente, mas não conseguia progredir muito além disso. E claro, aqui vou destacar uma questão que já vou aproveitar para falar a escalação do Real Madrid, destacar isso, que foi a escalação do Vinícius Júnior como ala pela direita. Assim, eu confesso que apesar de entender por que do Zidane fazer isso, procurar entender por quê, eu discordo, acho que é óbvio que o Real Madrid também tem que pontuar que eles têm muito problema de lesão, estão tendo muitos problemas de lesões. O próprio Mendy voltou agora, jogou hoje. Um cara que também tá voltando, né?
e sem Carvajal, sem Varane. Então, realmente, a vida do Real Madrid para esse confronto ela não estava fácil. Mas eu fico pensando, né, se não teria sido diferente, por exemplo, se o Vinícius Júnior se tivesse começado ali no lugar do Hazard, que é um cara que não conseguiu ser influente no jogo. Assim, eu não acompanho o Real Madrid, até posso deixar algumas contas aqui nos comentários, enfim, de pessoas que acompanham mais o Real Madrid, para que vocês, enfim, tenham opiniões mais embasadas sobre a equipe, porque eu não vou falar de um time que eu não acompanho. Eu acompanho muito mais a Premier League, já falei sobre isso. Mas eu penso muito, assim, que o Real Madrid está tentando muito recuperar o Hazard e não vem conseguindo ter o Hazard que era o Hazard do Chelsea, né? Que era o Hazard, um dos melhores jogadores do mundo, o Hazard desequilibrante, o Hazard impossível de marcar. Então, realmente, assim, está bem complicado, assim, essa retomada daquele Hazard, né? E hoje foi mais um dia que não se viu aí nem vestígios daquele belga, né? Então, assim, ficou mais complicado para o Real Madrid. Também teve essa questão desses posicionamentos defensivos do Chelsea que complicaram a vida, principalmente do Benzema, que é um cara que sai bastante. Então ele não conseguiu ali potencializar o seu entorno com essas movimentações que ele faz saindo da área e toca, aí corre de novo para receber e finalizar. Ele não conseguiu fazer isso, ele não teve sossego para fazer isso. E além de tudo, né, tem essa questão do Vini ali, para mim um dos melhores jogadores atualmente do Real Madrid, deslocado para uma função que, apesar de ele ter ali alguns desarmes durante a partida, ele conseguiu algumas recuperações de bola, ele não tinha muito o que fazer com ela, porque, como ele falou, acho que na entrevista, acho que foi pro Fred mesmo, Fred Caldeira, ele falou que não é se ele estava habituado à posição, ele disse que ele jogou acho que uma vez contra o Getafe, então realmente assim, né, fica complicado pro jogador, né, e aí vem um segundo erro, né, eu jamais deixaria o Hazard por tanto tempo e jamais tiraria o Vini sem dar a oportunidade para ele de jogar na posição que é dele, na posição que ele vem se destacando. Acho que o Real Madrid perdeu muito em tirar o Vinícius Júnior, já não estava muito bem, perdeu ainda mais. E aí, claro, contou com o retorno de Sérgio Ramos, foi importante em vários momentos do jogo, eu preciso dizer, ele foi importante para o Real Madrid, mas o time não conseguiu somar vantagens como se esperava. E aqui eu vou falar um pouquinho das movimentações, enfim, ofensivas das duas equipes, agora que a gente já falou um pouco das questões defensivas. Primeiro, do Real Madrid, senti que o time no primeiro tempo, talvez por já saber desse histórico do Chelsea, ser uma equipe que sofre poucos gols, que tem uma das grandes defesas aí do futebol europeu. O Real Madrid, ele arriscou bastante chutes de fora da área, alguns deles levaram até perigo, mas isso ficou bem no primeiro tempo ali, e aí a gente esperava um pouco mais no segundo e não se viu muito, né? Então, enfim, o time não conseguiu propor o jogo. Teve muito mais a posse de bola, teve mais a posse de bola nos dois tempos, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O Chelsea ele teve essa estratégia, né, de deixar o Real Madrid mais com a bola, mas o Real ele não conseguiu somar vantagens tendo a posse, mesmo tendo jogadores de tanta qualidade como o Kroos, como o Modric e enfim, o Casemiro. O Casemiro que até saiu no segundo tempo, já não adiantava muito mais para o Real, eu já via um Real com muito menos esperanças naquela altura. É preciso falar também das movimentações do Chelsea, tá? Aí posso falar com muito mais propriedade, obviamente, já falei sobre isso. O Chelsea, uma movimentação que eu venho acompanhando o Chelsea fazer há vários jogos e que eu acho que é algo muito treinado, algo muito elaborado aí pelo Tuchel nos seus treinamentos, é essas bolas que, primeiro, o time tenta recuperar rápido, faz uma pressão pós-perda, em que o jogador que perde a bola ele já pressiona o portador e um outro mais próximo fecha a linha de passe mais próxima do portador da bola do time adversário. Então, isso se viu aí em alguns momentos desse jogo. Uma outra questão que também é importante, pressiona para retomar, quando retoma a bola, tenta ser o máximo vertical possível. Então, o Chelsea ele realmente estava tentando fazer isso durante a partida, teve aí bons lances nesse sentido. E aí um outro ponto que eu quero destacar é como o time ele sobe ao ataque, ele tenta essa jogada de distribuir para as diagonais, enfim, e aí chega com um jogador atacando o primeiro pau, o outro, se tem, né, um outro jogador, um outro elemento muito posicionado ali naquela marca do pênalti, às vezes até afunda, para o zagueiro afundar junto e retorna
para receber livre ali, para finalizar livre na região da marca do pênalti. Teve um gol contra o West Ham que foi mais ou menos semelhante. E também finaliza, chega sempre com esse cara no segundo pau para finalizar. Se o Chelsea tem, por exemplo, um jogador descendo ali para lateral para cruzar e tem mais dois, provavelmente vocês vão ver que um vai tentar atacar o primeiro pau ou arrastar a marcação e o outro vai chegar atacando o segundo pau para finalizar. Isso é algo que a gente tem visto aí, viu nesse jogo contra o Real Madrid. E uma outra questão aí, uma última questão que eu acho que é importante destacar, que eu falei no primeiro jogo. Será que o Timo Werner é o cara ideal para fazer essa movimentação, sair da referência, enfim, receber a bola de costas, fazer ali a parede, fazer o pivô, para que o time do Chelsea ele se reestruture, enfim, no ataque e receba essa bola no espaço que ele gera por fazer essa movimentação? Será que ele é esse cara ideal para fazer isso? Foi a pergunta que eu fiz lá no primeiro vídeo, no vídeo do primeiro jogo contra o Real Madrid, e aí tá respondido. Sim, ele é o cara ideal. E como vem somando vantagens pro Chelsea nesse sentido, como vem sendo participativo, e aí, realmente, isso eu sempre falei, o Timo Werner é um cara muito dedicado, ele é um cara muito participativo. Além de tentar pressionar, de tentar ajudar o time sem a bola, ele é um cara que também tenta muito receber a bola, tenta passar, tenta realmente ajudar o Chelsea. Então, assim, se tem uma coisa que nunca vai faltar no Timo Werner, pelo menos ao meu ver, é dedicação e participação aí nas partidas. E essa aí foi mais uma delas, e aí tá respondida a minha pergunta. Ele é, sim, esse cara que pode vir e receber de costas. O Tuchel vem utilizando ele assim, mais um jogo aí para mostrar que vem dando certo. E agora, eu separei um tempinho aqui para eu ler para vocês uns dados que saíram aqui depois da partida. Vou dar os créditos já previamente. SofaScore e Opta. O pessoal do Opta lá, quem quiser seguir os dois. O aplicativo de SofaScore eu tenho no meu celular, então super recomendo. Não estou ganhando nada para falar isso, novamente, reforço. Kanté, na temporada atual pelo Chelsea, tá? 44 jogos, 30 como titular, 3 assistências, 265 bolas recuperadas, média de 6 por jogo, 91 desarmes e 73 interceptações. É ou não é um monstro? Ele é absurdo. E aí, vou mencionar aqui outros dados que foram interessantes, tá? Chelsea venceu o Real Madrid hoje, né, dia 5 aí de maio, que eu tô gravando esse vídeo, com 32% de posse de bola. O último time aí que o Chelsea venceu o jogo de UEFA Champions League com menos posse de bola foi contra o Barcelona. Adivinha qual ano, o torcedor do Chelsea? 2012, primeiro jogo aí da semifinal, 21% de posse. Aqui, outro dado interessante pra gente já pensar essa final, né? Tanto o Chelsea quanto o City sofreram apenas 4 gols para chegar à final da Liga dos Campeões. Então, aí, duelo de duas super defesas. Vai ser muito, muito, muito legal de observar. Quem sabe a gente até faz uma live aí, dependendo do quanto vocês quiserem. Quero engajamento aí, quero biscoitos. Deixa eu ver o que mais que separei de dados aqui pra vocês. Thomas Tuchel, o primeiro técnico da história da Champions League a chegar numa final em 2 temporadas consecutivas com clubes diferentes. E aí tem um dado do Timo Werner, que esse era um dos principais dados que eu queria trazer aqui pra realmente finalizar o vídeo e mencionar pra vocês essa questão do Werner, da participação dele. Timo Werner esteve diretamente envolvido em 22 gols em todas as competições dessa temporada. 12 gols e 10 assistências. Mais do que qualquer outro jogador do Chelsea. O jogador anterior do Chelsea a marcar e dar assistência a mais de 10 em uma temporada foi Eden Hazard, na temporada 18-19, com 21 gols e 17 assistências. Primeiro, torcedor do Real Madrid, fica a reflexão, né? Que saudades desse Hazard aí, que pena que vocês não podem contar com esse Hazard aqui da temporada 2018-2019. E torcedor do Chelsea, que bom que o Timo Werner chegou, mesmo quando ele não tem essa coisa do faro de artilheiro, que a gente já menciona, enfim, perdeu algumas oportunidades. Olha que cara participativo aí que vocês têm para poder contar nessa temporada. Um beijo para todo mundo, fiquem bem, se cuidem, se inscrevam aqui no canal, não deixe de se inscrever, compartilhe também esse vídeo aí com seus amigos, seus parentes e tudo mais. E é isso aí, gente, a gente se encontra aí provavelmente para comentar essa final de
de Champions League, dia 29 em Istambul. Claro que eu daqui do Brasil, da minha casa, né? E eles lá de Istambul. Mas é isso aí, gente. Obrigado pela audiência. Até a próxima.